Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate aqui na TCV. Voltamos com os representantes dos partidos com assento parlamentar neste arranque de 2023. Para hoje, propomos perspectivar o que os cabo-verdianos podem esperar deste ano e trazer o rescaldo do debate sobre a segurança no país, mais um sobre a matéria ocorrido ontem no Parlamento. São nossos convidados o deputado Denis Almeida, a representar o grupo parlamentar do PAICV, o deputado Celso Ribeiro, em representação da bancada parlamentar do MPD, e o deputado António Monteiro, em representação da UCID. Senhores deputados, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Em Debate. O ano começa com o espectro de uma recessão económica para um terço da economia global a pairar, de acordo com o FMI, que antevê ainda um ano difícil, mais difícil do que do ano que ficou para trás, já que as três economias, os Estados Unidos da América, a União Europeia e também a China, estão a abrandar em simultâneo. Por cá, o Expresso das Ilhas conversou, ao Expresso das Ilhas, o governador do Banco de Cabo Verde reconheceu que a situação internacional continua ensombrada pelas tensões geopolíticas, não descurando o impacto que pode ter o recrudescimento também da Covid na China para a economia global. A inflação continuará elevada, a guerra na Ucrânia continua e a incerteza persiste. O vice-primeiro-ministro já disse que é prematura qualquer avaliação prévia antes das coisas acontecerem e que a avaliação deverá ser feita no final do ano, que não há nenhum modelo que dê total garantia sobre as previsões macroeconómicas, mas que o governo segue as previsões das instituições internacionais. Senhor deputado, começamos então pelo deputado Celso Ribeiro. Acordamos hoje com a notícia que dá conta que desde ontem um saco de 50 quilos de farinha de trigo, um bem essencial para o dia-a-dia dos cabo-verdianos, que estava a ser vendido a 2.890 escudos, passou a custar agora 4.600 escudos, um aumento de mais ou menos 60%. O governo descontinuou no ano passado o subsídio para compensar o aumento do preço da farinha nos mercados internacionais. Entretanto, já esta tarde o Governo veio dizer que está a analisar a questão da manutenção da subsidiação na importação do trigo e que há a abertura do Governo para ajustar os mecanismos. De uma forma geral, o que é que podem esperar os cabo-verdianos deste ano de 2023? Antes de mais, muito boa noite. Começo por cumprimentar o senhor jornalista, os colegas do painel, o colega Demis Lobo e o colega António Monteiro, e igualmente a população que nos está a nos seguir e ouvir em casa. E desejar um bom ano de 2023 com muita felicidade, saúde e muitos êxitos. Bom, realmente Cabo Verde está inserido no mundo global e neste momento todos os cenários demonstram que a conjuntura não é a mais desejável. Nós estamos aqui internamente, como sendo um país que importa praticamente tudo, podemos dizer que somos tomadores de preços, e nesta situação e perante as sucessivas crises que nós já verificamos, desde vários anos de seca, podemos dizer 5 anos consecutivos de seca severa, depois a pandemia, a guerra na Ucrânia, que veio de facto demonstrar que não só o ano 2022 como o ano 2023, com esta situação que o mundo claramente mudou. O cenário neste momento é um cenário que nos leva a uma reflexão profunda, porque não sabemos com o que é que podemos contar amanhã. O nosso amanhã continua a ser uma incógnita e uma incógnita crescente. Por isso, todas as previsões devem ser feitas com ponderação, com cautela, e nós, os atores políticos, temos uma responsabilidade enorme, sobretudo em transmitir uma mensagem de esperança, de confiança aos cabo-verdianos e, sobretudo, uma mensagem realista.
porque principais potências, Estados Unidos, China, a União Europeia, estão todos com as previsões. Por exemplo, ontem o Banco Mundial divulgou a sua perspectiva para a economia do ano 2023. O crescimento global, que estava previsto para 2,7, foi revisto em baixa para 1,7, o que demonstra que a situação não é nada favorável para um país arquipelágico e que depende sobretudo da importação, como é Cabo Verde, e consequentemente as consequências e todas as medidas devem ser acauteladas com muita prudência. E o governo, do nosso ponto de vista, tem feito isso. Nos momentos mais exigentes, tem acudido sobretudo os mais necessitados. Por isso, acho que este é o caminho. E relativamente à pergunta que introduziu o debate, o aumento do preço do trigo, do nosso ponto de vista, analisando o índice dos produtos alimentares divulgado pela FAO, demonstra claramente que nós estávamos a ter um cenário de estabilização. Mas, é o que eu acabei de dizer, nós estamos a viver um momento de uma imprevisibilidade enorme. E, sendo assim, o governo tinha subsidiado durante 2 anos. E convém aqui dizer que nessa subsidiação, trimestralmente, disponibilizava a volta de 49 milhões de contos. É um valor avultadíssimo para a nossa economia. E, consequentemente, com essa estabilização, a subsidiação não é uma política sustentável a longo prazo. Portanto, para se subsidiar, tem que se compensar do outro lado. Portanto, são receitas que se tira no lado para se colocar no outro lado e, consequentemente, a perda. E nessa estabilização parte-se do princípio que podemos tirar o que nós estávamos a subsidiar para esse produto e aumentar em outros produtos que se justificar. Por exemplo, o milho não foi retirado, porque nessa análise constatou-se e verifica-se de facto que o preço do milho tem tido uma certa volatilidade e, consequentemente, deve ser acompanhada com mais cautela. Mas, face à situação, nós estamos cientes, e o governo já disse, que está-se a analisar a situação para repor realmente o poder de compra dos cabo-verdianos, que é a grande preocupação do governo, e o orçamento de 2023 pressupõe e acautela essas situações todas. Uma primeira abordagem sobre esta questão. Demis Almeida, os cabo-verdianos estão preparados então para um eventual endurecimento da situação já por si apertada e tendente a complicar-se? Ora bem, muito boa noite a todos, os colegas, desejar um feliz ano novo a todos quantos nos veem. Nós entendemos que não. Efetivamente, em primeiro lugar, porque foi aqui exposto um cenário económico internacional repleto de grandes incertezas e de projeções de contração económica. Portanto, foi aqui dito que, efetivamente, as 3 maiores economias do mundo, Estados Unidos, União Europeia, a China, estarão numa rota de contração económica simultaneamente. Em princípio, os Estados Unidos terá alguma resiliência por causa da robustez do seu mercado de trabalho. A China está a braços, como se sabe, com as consequências da política de Covid-0, que teve um impacto económico muito negativo, mas também com uma crise imobiliária interna. Está a braços com uma seca. Portanto, tem problemas internos sérios para resolver. Tem problemas sanitários importantes para resolver, não é? Numa altura em que há algum recrudescimento dos infectados pela Covid-19 e, portanto, as projeções dizem que este gigante asiático, que tem um impacto que tem na sua região, mas também no mundo inteiro, pode vir ou a crescer ou a ter o mesmo crescimento, projeção de crescimento para a economia mundial de cerca de 1,7%, ou crescer abaixo disso, sobretudo se não conseguir, de facto, estabilizar a situação sanitária interna. E na Europa, nós temos ainda a guerra da Rússia na Ucrânia em curso,
temos ainda uma crise energética importante, temos ainda este mercado energético e de commodities agrícolas com imensa instabilidade e, como aqui já foi dito, nós importamos praticamente tudo e também importamos esta inflação. Portanto, era suposto que, neste cenário de enormes incertezas, não é? Em primeiro lugar, que o Governo fosse prudente nas suas projeções para o ano económico de 2023, designadamente no que toca ao crescimento económico e à inflação. Eventualmente, pode haver ali algum excesso de otimismo se olharmos para este cenário económico internacional extremamente difícil. Em segundo lugar, porque nós temos, de facto, os cabo-verdianos empobrecendo, portanto, há um empobrecimento que conhece, ou que deverá conhecer em 2023, uma situação mais séria até do que em 2022, considerando que vimos já de uma acumulação de uma inflação de cerca de 8% em 2022 e de uma inflação agora prevista de cerca de 3,7%, 4% para 2023, por um lado. Por outro lado, manifestamente não se repôs o poder de compra dos trabalhadores e dos pensionistas, como se sabe, portanto, está-se a prever uma atualização salarial na administração pública apenas parcial, portanto, que não terá impacto efetivo na reposição do poder de compra dos cabo-verdianos, e entendemos também que o Governo não conseguiu adotar medidas que efetivamente mitigassem esta situação. Das múltiplas crises já se fez aqui menção e que contribuísse para a reposição do poder de compra, essa enorme perda de poder de compra dos cabo-verdianos. Isto na perspectiva das pessoas e das famílias. Na perspectiva das empresas, continuamos a ter também um vazio de medidas que façam face ao maior problema que as empresas têm. Portanto, quando falamos com as câmaras de turismo, de comércio, o que nos dizem não é que as empresas careçam de mais crédito, ainda que créditos altamente bonificados. O que nos dizem é que as empresas estão altamente endividadas, que com o levantamento das moratórias do serviço da dívida, que as empresas aderiram no quadro das medidas de mitigação da pandemia, e a retoma da obrigação do serviço da dívida, há empresas tecnicamente falidas. E, portanto, aquilo que pediram, designadamente ao Sr. Primeiro-Ministro, e que o Sr. Primeiro-Ministro prometeu que daria uma resposta, é que, efetivamente, se encontrasse um mecanismo de se fazer face aos juros relativamente a essas empresas, que terão de pagar com o levantamento dessa moratória, e de se reescalonar o capital para que estivessem em condições de continuar a cumprir as suas obrigações, continuar a pagar empregos, continuar, efetivamente, a laborar, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Portanto, nós entendemos que, diante desse cenário macroeconómico, esse cenário económico mundial difícil, temos medidas muito fracas por parte do Governo. Não se consegue fazer a reforma do Estado, isso já se sabe, não se consegue fazer a reforma da administração pública, não se consegue, efetivamente, mitigar o impacto dessas crises na vida das pessoas, sobretudo aquelas que pertencem à fasquia da extrema pobreza, não é? E não se consegue fazer reformas económicas, não é? Reformas económicas estruturais que, efetivamente, aproveitassem o contexto de crise a título de oportunidade para que pudéssemos projetar a nossa economia e sermos mais resilientes. Certo, muito obrigado então também por esta primeira abordagem. António Monteiro, muito boa noite, bem-vindos ao Em Debate. O que é que perspectiva o CID para este ano? Sabemos que o CID já veio também pedir uma mãozinha do Estado para os operadores económicos, na linha também daquilo que acaba de dizer o deputado Demis Almeida. Portanto, operadores económicos que carecem ainda de abaixamento do IVA, e também na restauração, para evitar despedimentos por causa do sufoco fiscal, e ainda hoje também
O CID abordou a questão do aumento do preço da farinha de trigo e do leite numa declaração política no Parlamento. Então, qual a visão, as perspectivas do CID para este ano? Bem, bom, para mim também, em primeiro lugar, cumprimentar ao senhor jornalista, aos colegas aqui também do painel, aos técnicos da televisão de Cabo Verde, aos cidadãos que estão lá em casa a ouvir e a ver-nos, quer os que estão em Cabo Verde, quer os que estão na imigração, e desejar que o ano de 2023, apesar das nuvens muito carregadas que estão em cima de nós, possa ser um ano com menos problemas possíveis. O que nós esperamos de 2023 é que nós, os cabo-verdianos, tenhamos a capacidade, a resiliência necessária para suportarmos aquilo que está no horizonte. E o que está no horizonte não é nada bom. Não é nada bom porque a dimensão do nosso país é extremamente reduzida. Temos uma população à volta de 500 mil habitantes e produzimos muito pouco para podermos autossustentar. Daí dependermos e muito do mercado internacional, dependermos e muito das ajudas externas. E aquilo que vai andando lá fora, pelos dados que nós temos, não é nada bom. E se aquilo que está lá fora não é nada bom, isso implica dizer que nós aqui teríamos ou teremos ainda de pôr a nossa barba de molho para que não tenhamos os mesmos problemas que estarão a acontecer lá fora neste ano. Porque as previsões que se apontam para este mundo fora não são nada agradáveis. Isto porque, face à inflação que é extremamente elevada nos países em que a economia é altamente desenvolvida, face ao perigo de recessão económica que se avizinha também nestes mesmos países, e ao juntarmos a inflação e a recessão, iremos ter a estagflação. De maneira que isto é extremamente preocupante na medida em que a estagflação é de longe muito mais perigoso e malicioso para a economia do que a própria inflação em si ou a própria recessão em si. Porque vamos ter estes dois fatores a somarem-se e o somatório é extremamente perigoso. Daí que nós estamos numa situação difícil, porque a economia de Cabo Verde, nós não vivemos, apesar de ilhas, nós não vivemos economicamente isolados, temos ligações com o mundo exterior, dependemos muito do mundo exterior e temos um problema gravíssimo. Nós não nos preparamos para, em situação de crises, podermos ter alguma almofada que nos permita respirar de alívio quando a corda se aperta. E nós vamos ter realmente problemas complicados. Nós temos o Reino Unido, a Inglaterra, que está já numa situação de crise, de recessão. Nós temos os Estados Unidos, que estão também a caminhar neste sentido. Nós temos a Europa, que infelizmente, como diz alguns economistas, quando quando a Itália e a Alemanha dão um suspiro, todos os outros países da Europa acabam por constipar-se. Então, nós temos essa situação e temos o grande problema que é a China, que era o alimentador, vamos assim dizer, entre aspas, do mercado mundial, que com a Covid, desde 2020, acabou por cortar uma série de serviços e acabou por cortar numa série de produtos que produziam, e isto vem ter um impacto extremamente negativo.
E a somar a tudo isto, nós tivemos neste ano de 2022, fevereiro de 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que veio aumentar o problema da crise energética, com o aumento que aconteceu na altura dos produtos petrolíferos e, portanto, esta cadeia de aumento acabou por impactar negativamente nos transportes, que também acabou por afetar toda a cadeia de logística mundial. E Cabo Verde, como eu disse há bocado e volto a repetir, não vivendo isoladamente, acabamos ou vamos acabar por apanhar por tabela. Agora, nós temos que ter a capacidade, os nossos governantes têm que ter a capacidade de procurar determinadas soluções, porque nós não somos um país de grande dimensão, somos um país, como eu disse há bocado, de 500 mil habitantes, somos um país pequeno. É possível que a gente internamente encontre as soluções para minimizarmos os impactos que advêm destas crises. Porque, por um lado, nós temos um outro problema que é gravíssimo, que tem a ver com a dívida pública. Porque se em 1970 a dívida pública, toda ela, global, não ultrapassava os 100% a nível mundial, hoje a dívida pública em vários países, inclusive o nosso, estou a falar da dívida pública global, não só da dívida pública do Estado, ultrapassa os 350% e os 400% do PIB. E este é um peso que vai ter que ser resolvido e que nós não temos saídas. Portanto, a situação é extremamente difícil, a situação é grave e nós esperamos que o Governo procure as soluções possíveis para irmos mitigando. E uma das soluções que poderá ter um impacto na inflação tem a ver com a subsidiação. O Governo tem que criar subsídios para alguns produtos, acima de tudo, os de primeira necessidade, possam ter um aumento, mas não um aumento da forma como essa que nós assistimos ontem, o anúncio que foi feito ontem, e que nós tivemos hoje no Parlamento a questionar o Governo, de 60%, porque isto mata a sociedade, mata a economia e pode colocar em risco a estabilidade alimentar em Cabo Verde. Celso Ribeiro, temos aqui então as visões também dos partidos da oposição, o cenário nada, digamos que abonatório. Haverá margem também ainda este ano, de alguma forma, para a reposição do poder de compra. O PICV, o deputado Demis Almeida, fala em medidas fracas do governo. Mas há também uma questão sublinhada aqui do deputado António Monteiro, que diz que não nos preparamos para situações de crise. E outra questão que nos surge de quando em vez é esta questão da dependência do exterior. Os sucessivos governos têm estado a falhar em medidas que garantam alguma sustentabilidade ao país, por exemplo, em matéria de agricultura, em matéria de pescas, onde temos alguma potencialidade? Claramente, eu vou pegar aqui no último ponto que o colega António Monteiro fez referência, que é relativamente à dívida. Nós devemos também esclarecer aqui uma situação que é, em 2022, por exemplo, nós tínhamos que pagar a volta de 24 milhões de contos, que foi uma dívida, em serviço da dívida, que traduz um aumento de 9 milhões de contos em relação ao ano de 2021. E esta dívida deriva sobretudo do empréstimos internos contraídos nos anos de 2008 a 2015. Convém fazer essa referência. Portanto, nós tivemos aqui que herdar uma dívida e ela tem que ser paga. 24 milhões, superior a 9 milhões de contos relativamente ao ano 2021. E, portanto, este orçamento contemplou esse valor e pagamos. E, consequentemente, de 2016 até 2019, nós temos que situar. Herdamos um crescimento à volta de 1%. E, até 2019, o país esteve a crescer.
e com impacto direto nas famílias, nas empresas e que contribuiu para a redução significativamente da pobreza e, consequentemente, do desemprego. Agora, dizer que estamos preparados? Não, nunca. E mesmo os países que são economicamente estáveis, desenvolvidos, demonstrou. E ficou claro, evidente, que a partir de 2022 o mundo mudou. O orçamento de 2023, nós consideramos que, face à conjuntura, que é um orçamento que representa a volta de 78 milhões, é um orçamento solidário, realista e, sobretudo, que não só acautela o presente, como também perspectiva o futuro. Um dos grandes problemas, e como disse bem o senhor jornalista, da nossa economia, é a sua diversificação. Nós passamos muitos anos, se não todo o tempo, baseado unicamente no turismo, sem pensar outras valências. É obrigatório a diversificação da nossa economia. E é isso que nós estamos a trabalhar com um projeto de retoma à volta de 9 milhões e com taxa de juros jamais praticada neste país. Dizer que não está a ter efeito nas empresas, eu não posso concordar, porque os dados demonstram que até aqui já foram disponibilizados a volta de 2 milhões. E mais, faça essa aderência e também com compromisso das empresas e que está a cumprir. O que pressupõe que está a termos caminho para continuar com o valor e aumentar, por forma a permitir às empresas que nós saímos de uma situação complicadíssima, que graças ao governo que implementou o layoff, evitando que as empresas, senão seria catastrófica a situação económica no país, porque as empresas não tinham como, tinham que fechar, e o governo prontamente acedeu e apoiou as empresas, os empregados e, sobretudo, a manutenção dos postos de trabalho. E este salário, este orçamento de 2023 pressupõe aumento de salários e pensões. Não é apenas aumentar diretamente o salário. Nós aumentamos, por exemplo, o salário mínimo nacional de 13 para 14 mil escudos. É o compromisso da legislatura. Até 2026, ter esse aumento consecutivo. Atualização do salário da administração pública e dos pensionistas do INPS, de 1 a 3,5%. Nesta conjuntura, este aumento, senhor jornalista e a população lá em casa, sabe qual é o esforço que este governo está a fazer? A volta de 100 mil contos. Regularização do processo de evolução de carreira dos funcionários de diversos serviços, que até 2016 nós encontramos essa situação totalmente bloqueada. Desbloqueamos 17 carreiras e que representam um esforço de 250 mil contos. Mais de 3 mil idosos beneficiaram da pensão social, que representa igualmente um esforço de 1,8 milhões de contos, não só no país, também na diáspora. E se não fosse a intervenção do governo em subsidiar os combustíveis, o que nós estávamos a pagar hoje era dobro ou triplo do que nós estamos a pagar atualmente. Portanto, eu acho que o governo tem tido, perante a conjuntura atual, tem feito um esforço enorme e deve ser reconhecido, porque senão a situação seria... Agora, atingimos o ponto ótimo? Não. Se pode fazer mais nesta conjuntura, sinceramente, eu não vejo como. O governo tem disponibilizado todos os recursos, sobretudo para apoiar os mais necessitados. Porque dizer que este aumento salarial não é o ideal, está-se a analisar apenas o valor absoluto e agora as contrapartidas que estão associadas a esse aumento salarial. Redução do preço dos combustíveis, taxa de luz e água para as famílias mais carenciadas. Portanto, eu acho que nós devemos reconhecer, e mais à frente eu posso até dizer qual é o valor que representa esse esforço do aumento salarial para cada escalão. Por mais que se queira desvalorizar esse esforço, eu penso que, face à conjuntura e face ao momento,
nós devemos ter prudência, porque nós não sabemos o que é que vamos ter amanhã. A imprevisibilidade é enorme, por isso é que devemos ter cautela. Davis Almeida. Ora bem, bom, antes de mais, o colega Celso Ribeiro sabe que a dívida pública herdada era absolutamente sustentável e feita com base no investimento, não é? No investimento em infraestruturas estruturais que, caso não existissem, a nossa economia não teria o desempenho que conseguiu ter subsequentemente. Diferentemente de agora, nós temos uma dívida, designadamente interna, feita para o consumo, não é? Feita por consumo. Por outro lado, também sabe o colega perfeitamente que há uma reivindicação das empresas, falando das empresas, para que o Estado adote medidas para que consigam fazer face ao serviço da dívida decorrente do levantamento das moratórias bancárias. Ele tem que admitir que o Estado não conseguiu apresentar solução rigorosamente nenhuma para essas empresas, que é um grande problema, e isso não sou eu que estou a dizer, quem diz isso são as câmaras de comércio, e o Estado se recusa, pura e simplesmente, a apresentar uma solução para estas matérias. Falou aqui do layoff. Bom, efetivamente foram adotadas medidas para fazer face às implicações da pandemia da Covid-19. É preciso dizer que o layoff foi, em grande medida, suportada pelas próprias empresas e pelo INPS. Não é? Aliás, até agora, estamos à espera que o Estado e o Governo façam as contas, que demonstre que impacto teve os recursos que foram buscados ao INPS, se esses recursos põem ou não em causa a sustentabilidade do INPS. Isso é uma promessa adiada. Portanto, até hoje não sabemos se esse estudo foi feito, se não foi feito, se o Governo irá ou não repor esses montantes, tal como aconteceu noutros países que fizeram, de facto, que aderiram ou que adotaram as medidas no quadro do layoff. Eu não falei da subsidiação do trigo, do levantamento da subsidiação do trigo. Mas mais é preciso dizer que as medidas de subsidiação que tiveram impacto nos produtos energéticos e nos produtos alimentares não impediram, relativamente aos produtos energéticos, que houvesse aumento. Houve aumento. Impediram que houvesse um aumento exponencial. Mas relativamente ao trigo, é absolutamente inaceitável que o Governo venha agora levantar a subsidiação do trigo abruptamente, sem dialogar com ninguém, medida essa que irá implicar um aumento de 60% do custo do trigo, que é um bem absolutamente fundamental na alimentação dos cabo-verdianos. E não é aceitável também que o Governo diga que tomou essa decisão, que irá imediatamente, aliás, já está a ter impacto no aumento do custo do pão, praticamente duplicando o seu custo, e que depois fará a avaliação dos impactos da medida e poderá repor a subsidiação. Portanto, nós entendemos que isso é absolutamente inaceitável. Que se o Governo necessitasse de fazer estudos de impacto, teria de fazer estudos antes de tomar a decisão de levantar a subsidiação do trigo, e esperamos que o Governo, porque claramente cometeu um erro, e hoje a reação da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares no Parlamento demonstra uma espécie de uma meia-culpa, reconhecem, no fundo, que cometeram um erro grave ao levantar a subsidiação do trigo e que ponderam... Acredita que o Governo vai voltar atrás? Eu não sei, mas o Governo disse que irá fazer estudos para chegar à conclusão qual é o impacto e se reporá ou não a subsidiação. Mas mais, as medidas adotadas supostamente para reposição do poder de compra dos trabalhadores e dos pensionistas são manifestamente insuficientes. Manifestamente insuficientes. Isto, repare, nós estamos a falar de 73 mil cabo-verdianos em situação de extrema pobreza. 73 mil cabo-verdianos. Estamos a falar de 46 mil cabo-verdianos em situação de crise alimentar aguda. Portanto, não é absolutamente aceitável que se venha apresentar como grande medida, para além dessa atualização salarial,
parcial e muito insuficiente que 3.000 idosos sejam contemplados com a pensão social. Portanto, isso não tem impacto praticamente nenhum. E isto diante de um governo que pode perfeitamente fazer a opção de reformar o Estado, reduzir as estruturas do Estado, reduzir as estruturas da administração pública, encaixar recursos, ir ali buscar recursos para fazer face à mitigação da inflação, para fazer face à perda do poder de compra das pessoas, fazer reformas económicas sérias que não está a fazer. Portanto, o governo está a tomar medidas meramente paliativas, não é? Que não têm impacto real na reposição do poder de compra dos cabo-verdianos, na redução do custo de vida e na redução da inflação. Portanto, nós entendemos que, para além de outras medidas fiscais, parafiscais, com impacto nas taxas aduaneiras, com impacto, por exemplo, no imposto sobre o valor acrescentado, e outras medidas que o governo poderia tomar que tivessem efetivo impacto na redução dos custos dos produtos alimentares de primeira necessidade e dos produtos energéticos. Mas, infelizmente, esse orçamento é extremamente tímido, não adota medidas estruturais, adota medidas meramente paliativas, não consegue combater a pobreza, não consegue combater a extrema pobreza, esse nível de extrema pobreza, e não consegue efetivamente mitigar os impactos dessas múltiplas crises. António Monteiro, os sucessivos governos têm sido pouco audazes em relação a medidas para diversificar a nossa economia? Sem sombra de dúvida que é uma constatação real que nós temos tido em Cabo Verde. Pelo menos eu, todos estes anos que tenho estado no Parlamento, tem sido uma crítica permanente que nós temos feito aos sucessivos governos, porque entendemos que colocamos todos os ovos no mesmo cesto. Nós pusemos na mira da espingarda o turismo e esquecemos completamente que há outros setores da economia, acima de tudo o setor primário, que deveria ser cuidado para nos poder dar alguma almofada que, em situação de crises, nós pudéssemos socorrer. E não tendo sido feito isto, nós acabamos por perder oportunidades e acabamos por desperdiçar algum poder que as ilhas têm em termos de produtividade, quer a nível agrícola, quer a nível da faina no mar. Ora, mas nós acreditamos que ainda não é de se esquecer, não é tarde, nunca é tarde para se tomar decisões. E nós gostaríamos de ver o governo a procurar investimentos fortes nestes setores. Porque se nós apostarmos mais na agricultura, ainda mais hoje em que a agricultura já não é aquela dos nossos avós ou dos nossos bisavós. A agricultura hoje tem outros desenvolvimentos, tem outras tecnologias que podem perfeitamente ser assumidos e, consequentemente, podermos produzir alimentos para a nossa população. Temos o problema do mar que já perdemos as contas as vezes que chamamos a atenção dos governantes, os sucessivos, quer do PCV, quer do MPD, para pensarmos em termos frotas de pescas modernas, frotas que consigam ir buscar ao mar o dinheiro, através da venda do pescado, que o país precisa. Mas, infelizmente, nós não temos feito nada disto. Nós, até agora, todos estes anos, depois da independência, só conseguimos pescar até a profundidade de 250 metros, 300 metros. Quer dizer, para lá desta profundidade, não somos capazes. E nós somos ilhas com mares profundos. O nosso mar é muito profundo.
E não se faz nada disto. Aqui, é por isso que eu disse há bocado, na minha primeira intervenção, que nós não nos preparamos. Nós ficamos à espera e acostumamos em ter a mão estendida para os apoios dos nossos dos países que nos ajudam e criamos uma certa, passo a expressão, preguicite em termos de sermos nós a criar as condições do desenvolvimento económico. Mas nós temos outros problemas que têm a ver com a energia. Ora, Cabo Verde tem um potencial energético a nível de energias renováveis que é espantoso. E a questão da energia, por exemplo, eu quando terminei a minha formação, em 1991, a minha dissertação foi em energias renováveis, energia eólica. E na altura nem sequer tínhamos os avanços tecnológicos que hoje temos. Na altura falava-se em geradores de 15, 30 kW. Hoje fala-se em geradores de 15 megawatts, gigantes, plantados no meio do mar. E nós não conseguimos acompanhar estas inovações. Estamos a dormir, estamos à espera que as coisas caiam do céu. Ora, é impossível. E cabe aos governantes, aos nossos governantes, aproveitarem destas oportunidades, aproveitarem destas crises para podermos relançar a nossa economia, podermos desafiar a própria sociedade cabo-verdiana para estes caminhos que nos pode ajudar. Daí, se nós não fizermos isso, estaremos a hipotecar o futuro e estaremos a prestar um mau serviço à geração vindoura e, desde logo, a nós que estamos aqui. Celso Ribeiro, um último remate em relação a esta questão. Não, claramente que eu não posso concordar com o colega Demos quando tenta diminuir o impacto dessas medidas, porque eu já representei aqui quais são os valores, qual é o impacto destas medidas e relativamente à redução da pobreza extrema, que é um dos grandes objetivos desta legislatura e deste governo, nós temos um programa muito claro. Nós temos um propósito muito claro, que é a eliminação da pobreza extrema ao longo da legislatura. E para tal criamos o programa Mais, que com a aplicação deste programa, que vai arrecadar a volta de 129 mil contos, e igualmente temos o rendimento social de inclusão, que para, sobretudo, proteger e continuar a proteger os mais desfavorecidos, a volta de 111 mil contos, cuidados a idosos e pessoas com deficiências, que ele diz que sensivelmente 3 mil. Nós passamos, com esses 3 mil, nós passamos a ter cerca de 27 mil beneficiários. Portanto, representa um esforço à volta de 33 mil contos. Cuidados, crianças e adolescentes. E, sobretudo, ação social escolar. Acesso à arte e cultura. Redução da taxa de IVA. Isto é, passamos de 15% para 8%. E, sobretudo, a fixação de 5% para o preço dos combustíveis. Não, máximo até 5% o aumento. Tudo isso para ter impacto, de facto, nas famílias, sobretudo, os mais vulneráveis. Demos Almeida, um último remate em relação a esta questão. Relativamente a essa questão, nós sabemos que o programa Mais não irá eliminar a pobreza extrema, não é? Mas o programa Mais, muito longe disso, mas o programa Mais é financiado por quê? É financiado por um acréscimo de 50 cêntimos do euro, não é? À taxa de contribuição turística, tornando o destino Cabo Verde menos competitivo. Porque este governo, essa é a medida fácil, é acrescentar mais 50 cêntimos do euro à taxa de contribuição turística, quando nós temos concorrentes onde, o destino é muito mais barato, não é? Portanto, em vez do governo apostar em medidas de aumento do fluxo turístico e por essa via arrecadar receitas que poderia canalizar, nomeadamente por programas sociais, opta por agravar uma taxa que irá tornar o nosso destino turístico menos competitivo. E faz isso
na calada da noite, porque os operadores turísticos não tiveram conhecimento disso e discordam. Eu sei que discordam dessa medida. Eu sei porque falo com eles, discordam desta medida. Mas o colega também não faz referência ao seguinte. Porquê que se resiste a fazer a reforma do Estado? Porquê que se resiste a diminuir o Estado, a emagrecer o Estado, a torná-lo mais eficiente, mais eficaz, não é? Menos custoso. E o mesmo se diga relativamente à administração. Porquê que há essa resistência? Como é que é aceitável que quase 7 anos depois de um governo de continuidade se venha dizer que não se diversificou a economia? Isso é uma autocrítica. E 15 anos. Isso é uma autocrítica. Porque o que comprometeram foi precisamente diversificar a economia, fazer investimentos sérios no setor das pescas, fazer a transição para uma pesca semi-industrial ou industrial, não é? Modernizar a agricultura, reduzir significativamente a nossa dependência no que toca a produtos alimentares face ao exterior. Portanto, diversificar a nossa oferta turística, que neste momento é essencialmente de sol e praia, não é? Portanto, a diversificação da nossa economia é uma das áreas em que este governo está a falhar clamorosamente, e aqui reconhece o senhor deputado Celso Ribeiro. Portanto, no nosso entendimento, e fez-se aqui referência muito bem às energias renováveis, e aqui é preciso dizer que nós retrocedemos quanto às nossas ambições relativamente às energias renováveis. A taxa de penetração das energias renováveis em 2016 era muito significativa, não é? E, portanto, retrocedemos nas nossas ambições, designadamente de, até 2030, termos um país 100% ou tendencialmente a 100% na dependência de energias renováveis, o que também reduziria significativamente a nossa dependência energética, que é uma das razões da crise por que estamos a enfrentar. Portanto, o país tem que aproveitar essa crise. As crises, os economistas dizem isso muito bem, as crises são oportunidades para se fazer reformas e adotar medidas que previnem situações futuras de crise para que possamos estar haverá certamente com uma oportunidade a resiliência para falarmos da reforma do Estado oportunamente. Para já, um último remate em relação a esta questão da economia. Sim. Bem, dizer que primeiro eu gostaria de aqui talvez clarificar junto àquilo que disse o meu colega Celso, colega e amigo, que pronto, o Estado, o Governo pagou 24 milhões de contos em termos de serviço da dívida no ano passado. Pronto, nós sabemos que este é o montante do serviço da dívida, mas nós temos dúvidas que o Governo tenha pago esse montante na medida em que no orçamento do Estado não estava este valor. E nós, os deputados da OCID, e eu pessoalmente questionei o vice-primeiro-ministro sobre essa questão. De maneira que eu gostaria que depois que nos realmente pudesse dar essa informação, porque se o governo pagou esse valor, eu devo dizer que é bom. O que eu duvido é que tenha pago sequer 1/3 deste valor. Porque o que está no orçamento, penso que é 5 milhões e tal de contos. Agora, relativamente ao que nós poderíamos fazer para ajudar os cabo-verdianos. Apesar de termos perdido já algum tempo, mas como eu disse há bocado, nunca é tarde. Sempre é possível recomeçarmos. E é preciso, por exemplo, fazer-se uma aposta mais forte na agricultura. Ora, tem-se falado muito na mobilização da água. O investimento da Hungria. Já se falou que a Hungria já disponibilizou o recurso, que os primeiros dessalinisadores irão chegar. Ora, é urgente que isso aconteça. É urgente que se traga esses dessalinisadores, que se montem esses dessalinisadores, para que os agricultores possam ter água, começarem a produzir e, consequentemente, poderem inundar o mercado com os produtos agrícolas, pois que vai-se gerar mais riqueza. Mas há aqui um dado que é extremamente importante, que nós temos aqui que dizer, e que nós não falamos dele, tem a ver com a possibilidade do Banco Central de Cabo Verde aumentar a taxa de juros. Porque se a inflação
continuar teimosamente no nível em que está, o Banco Central de Cabo Verde vai ter que atuar na política monetária. E atuando na política monetária, com a dívida que muitos empresários e que as famílias cabo-verdianas têm, vai-se aumentar o problema. Porque vai ter que pagar mais pela dívida contraída em tempo de vacas gordas. E isto é um problema acrescido que nós iremos ter no país. Daí que nós gostaríamos que o governo estivesse mais atento e que tomasse as medidas de sorte que estas medidas fossem devidamente pensadas e para não se deixar a flutuar determinadas decisões, para que o cabo-verdiano possa saber exatamente com quem é que pode contar e com quem é que poderá contar, porque se nós continuarmos assim como estamos, 2023 será, sem sombra de dúvida, extremamente difícil, porque, como disse no início, as nuvens estão bem carregadas e poderemos ter problemas. Vamos esperar que descarreguem para que... Acima de tudo, que traga chuva. Descarreguem que traga chuva. Certo. Avançamos então para uma outra questão, a situação da segurança e da criminalidade no país voltou ontem a ser tema de debate no Parlamento por iniciativa do PICV, com a presença do Ministro da Administração Interna, e desta vez começamos pelo deputado Denis Almeida. O PICV acusa o Governo de ter falhado em praticamente todas as suas metas em matéria de combate à criminalidade e de promoção da segurança. O que é que tem falhado, apesar das operações que têm sido notoriamente mais constantes nos bairros, principalmente aqui na praia? O que é que falta fazer para um sentimento de mais segurança por parte dos cabo-verdianos? Ora bem, Jefferson Gomes, infelizmente muitas coisas têm falhado, não é? No que toca à execução de políticas públicas para a segurança. Nós gostaríamos de recordar, como sabem, este governo prometeu tolerância zero à insegurança e à criminalidade, prometeu uma redução significativa das cifras criminais, e isso não tem estado a acontecer. Não tem estado a acontecer e os dados demonstram isso. Quando confrontamos os dados relativos às ocorrências criminais da Polícia Nacional com os dados relativos a processos crime do Ministério Público, notamos que, efetivamente, para já tem havido uma grande disparidade, não é? E mais adiante falaremos um pouco sobre isso. Não se percebe bem porquê, com muito menos ocorrências criminais registradas na Polícia Nacional, mas notamos que, efetivamente, a criminalidade não só não tem baixado, como tem aumentado, não é? E tem conhecido picos cíclicos, não é? Muito sérios, como aqueles que vivemos muito recentemente. Isso acontece por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque o Governo não fez como prometeu, não adotou as devidas e competentes medidas de prevenção criminal primária, que seriam medidas sociais com intencionalidade, sublinhamos isso, de prevenção criminal. E para tal é preciso que haja coordenação dessas medidas, o que não há. Você pergunta ao Sr. Ministro da Administração Interna o que é que está previsto em termos de medidas sociais, ele diz, não, isso não é comigo. Isso é com um outro colega do Governo. O que demonstra que não há coordenação. Porque medidas de prevenção criminal primária não são apenas medidas sociais, são medidas sociais com intencionalidade de prevenção criminal primária. Portanto, deve haver uma coordenação entre quem tutela a administração interna e quem tutela os assuntos sociais. Por outro lado, nós temos notado também que a prometida reforma do sistema prisional para que houvessem políticas de reinserção social sérias com impacto na redução da reincidência criminal também tem sido uma miragem.
A reincidência criminal é extremamente elevada. Aliás, quem tem hábito de visitar as cadeias sabe, eu tive, antes do Natal, estive na cadeia agora central por decreto do SAD, e os presos disseram-me isso. Quer dizer, os técnicos sociais fazem o que podem, mas aquilo não é política de reinserção social capaz de contribuir para que um ex-recluso se insira plenamente na sociedade e esteja longe das malhas criminais. Por outro lado, nota-se uma grande desmotivação na nossa Polícia Nacional. Uma enorme desmotivação, um excesso de horário, uma série de direitos que não estão a ser respeitados, e isso é denunciado pelo SINAPOL, pelo Sindicato Nacional da Polícia Nacional, mas também um ambiente difícil no seio da corporação. E isso iniciou por causa de processos disciplinares persecutórios, como todos têm conhecimento, que foram, no fundo, homologados pelo próprio Ministro da Administração Interna. Portanto, há manifesta falta de policiamento nos bairros, não é? Portanto, anda-se pela cidade da Praia, o que é que as pessoas dizem? Não há policiamento suficiente. Há falta de efetivos, há falta de investimento nos recursos humanos e nos meios que são necessários para se garantir a segurança. E o que nós temos notado é que os investimentos, se olharmos, por exemplo, para os investimentos que prevê o Orçamento do Estado para 2023, não vamos aí encontrar nada de significativo que possa reverter esta situação. Portanto, aquilo que nós temos dito é que, efetivamente, este Governo prometeu tudo isso, reduzir significativamente as cifras criminais, reduzir a reincidência criminal, adotar políticas sociais com intencionalidade de prevenção criminal primária e, no fundo, reduzir as práticas criminais, e quando vamos ver, o resultado é muito insuficiente e o crime, infelizmente, campeia designadamente aqui na cidade da Praia. Já, deputado António Monteiro, o CID reconhece que os serviços competentes com a responsabilidade na matéria da segurança estão a esforçar-se para dar aos cabo-verdianos um sentimento de segurança, mas ao mesmo tempo que a população não está satisfeita. Sim, nós temos esta constatação. Nós entendemos que o Governo tem procurado disponibilizar algum meio para as polícias para poderem combater realmente a criminalidade que, infelizmente, anda acima de tudo aqui na cidade da Praia, por estas ruas. Mas a verdade é que, independentemente do esforço que o Governo tem feito, a população não está satisfeita e a população não se sente segura. Daí que é preciso fazer-se muito mais. É preciso analisar-se onde é que as coisas não estão a bater certo, porquê é que não se está a bater certo e encontrar, provavelmente, outras soluções que deem não só a segurança efetiva à população, mas também que possa transmitir o sentimento de segurança ao invés do sentimento de insegurança que existe no cidadão comum. Porque se nós formos analisar, por exemplo, a cidade da Praia, se sair à noite, por volta das 9, 10, 11 horas, quer dizer, parece uma cidade fantasma. Parece uma cidade fantasma. Parece que é uma cidade que não tem gente. Mas isso por quê? Porque as pessoas costumam sair mais ou menos a essas horas sozinho? Eu como moro logo aqui, vim a pé, ninguém na rua. E quando cheguei aqui na televisão, perguntaram-me. Eu disse, não, eu vim a pé, não estou suado. O senhor disse, como o senhor veio a pé? Sim, mas não tem vento. Não tem. Até brinquei com ela e disse, olha, pô, tenho canelas bem... Volta a pé? Pois. Sim, vou a pé. Tenho canelas bem compridas, se o ladrão aparece, corro. Isso a brincar. Mas isso para dizer que, na realidade, nós já conhecemos o esforço dos policiais, entendemos que há bons polícias na corporação, há bons comandantes,
mas provavelmente é preciso que o governo ou a própria sociedade também colabore um pouco mais com estes agentes de segurança. E há um outro problema que deve ser encarado pelo governo de frente, que frisou há bocado o meu colega Almeida. Tem a ver com a reinserção social. Porque nós todos não somos iguais. Há pessoas que, infelizmente, só irão despertar que estão no caminho errado do crime tardiamente. Tardiamente. Mas se tiverem alguém que os mostre qual o melhor caminho a seguir, que lhes dê algum conforto, que lhes crie condições para terem um dia de trabalho e, consequentemente, algum rendimento, provavelmente estas pessoas não voltarão ao mundo do crime. Mas se não tiverem ninguém que os encaminhe, se sentirem-se rejeitados pela sociedade civil, vão morar no mundo do crime. E estas situações têm que ser devidamente analisadas. Porque quando vamos à cadeia, eu que vou à cadeia 2 vezes por semana, às vezes em São Vicente, e visitar o Amadeu, e quando vejo que há dificuldades, por exemplo, os agentes estão sempre lá, quase os mesmos, todos os dias, não têm como descansar. Não há, por exemplo, número suficiente de técnicos de reinserção social, técnicos sociais, para encaminhar ou para ajudar estas pessoas. Fica difícil, quando as pessoas saem para a rua, terem o devido encaminhamento. E acabam por cair na desgraça, perturbando a paz social, perturbando o cidadão comum, através do assalto, ou na rua, ou dentro de casa. Portanto, aqui, um trabalho que deverá ser feito, um trabalho que deverá envolver a própria sociedade civil. A sociedade civil não pode ficar de lado a ver e a assobiar. A sociedade civil não pode ficar a ver que alguém está sendo atacado e fingir que não vê. Portanto, nós todos temos esta responsabilidade, apesar da responsabilidade maior ser do governo, que tem os recursos financeiros e os meios humanos para, de facto, atacar de frente essa questão da criminalidade, acima de tudo, nos centros urbanos e com enfoque na cidade da Praia. Porque nós temos pouca gente. E quando se faz a comparação, nós estamos dentro do rácio de assassinatos por 100 mil habitantes. Ora, obrigado. Cabo Verde tem 500 mil. Mas quando essa criminalidade acontece numa parte pequenina do território com 100 mil pessoas ou 130 mil pessoas, o rácio não deve ser visto a nível nacional. O rácio tem que ser visto lá onde aconteceu o crime. Para dizer que naquela zona, naquele local, o índice da criminalidade está a ultrapassar aquilo que normalmente é aceito a nível internacional. Mas o que é que nós fazemos? O que é que os governantes fazem? Vão pela média. É como estamos os dois. Eu como 2 galinhas, tu não comes nenhum, depois cada um de nós comemos uma galinha. Não está correto. Se nós encararmos as coisas como elas são, provavelmente teremos a coragem de resolver e todos nós envolveremos nesta luta, porque não é uma luta só dos governantes, é uma luta da sociedade, é uma luta de cada cidadão. Deputado Celso Ribeiro, há aqui alguns elementos avançados. Falha em prevenção criminal primária, também falta de coordenação entre os ministérios e também falha em termos de políticas sociais e de reinserção social, avançados aqui pelos senhores deputados. Também, no debate de ontem, o MPD afirma que muito se tem feito, quer seja ao nível da organização e qualificação do setor da segurança interna, como também no plano social, mas reconhece também que há ainda muitos desafios. Claramente. Eu começaria a minha intervenção pegando na deixa do colega Monteiro, na palavra todos nós. Nós podíamos estar aqui a dizer que, de longe, a culpa não é dessa governação. Porque, do nosso ponto de vista, não podemos analisar a situação da segurança pontual. Ao longo do tempo, nós devemos analisar as sucessivas causas, os sucessivos acontecimentos que nos levaram ao ponto onde nós estamos. De facto,
o Monteiro fez aqui uma relação entre os sucessivos pontos. Por isso é que nós insistimos que a criminalidade, sim, deve ser vista com olhos de ver aqui na cidade da Praia. Primeiro é a dinâmica que nós temos de e para a cidade da Praia. A cidade da Praia, neste momento, tem mais de 1/4 da população cabo-verdiana. E nós devemos analisar todas as causas. Por exemplo, durante os 15 anos, ontem, tentou-se desviar a atenção ao ponto de dizer que são as grávidas, os alunos que foram expulsos da escola, que está-se a imputar o crime hoje. Não. Nós estamos a dizer que se de facto, durante essa altura, como hoje está-se a ter políticas de inclusão dessas pessoas, porque nós, do nosso ponto de vista, a situação da criminalidade deve ser analisada na família. O primeiro educador para nós é a família. A família tem uma responsabilidade enorme do produto que vai estar na sociedade. Há um ditado popular que diz: quem não educa, entrega ao terceiro para educar. Tem de haver um programa para se falar com as famílias também. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Tem que existir políticas, contrariamente ao que disse o colega Demes, o senhor ministro, eu estive também no Parlamento, em momento nenhum disse que a área social Não, pediram para abordar a área social. Ele disse que, de facto, existe uma coordenação com o ministro da área social que é responsável para a área social. Portanto, ele não ia falar da área social, mas que não sabe da área social, ele não disse. E para dizer que este governo tem tido, durante os 6 anos, tem tido uma política de inclusão social. Basta analisar os sucessivos orçamentos até aqui. Tem tido aumento exponencial da área social. Nós tivemos e estamos a ter a gratuitidade do ensino. Com que objetivo? Para evitar o abandono precoce e, consequentemente, o abandono escolar, as consequências que nós estamos a ter hoje. Nós massificamos a formação profissional, sobretudo, e a gratuitidade do ensino até o 12º ano. São políticas sociais abrangentes e, sobretudo, políticas sociais para reter os jovens durante a idade escolar na escola. Também as famílias. Eu tinha apresentado durante o debate da área econômica todos os apoios que se foi disponibilizado para as famílias, por forma a disponibilizar rendimento para as famílias e, sobretudo, a inclusão das famílias mais vulneráveis. Para dizer que, uns 15 anos atrás, nós perguntamos qual é a política social do governo do PSV na altura. Com 2 reprovações, os alunos não podiam continuar a frequentar a escola. Grávidas eram expulsas. Agora, nós não estamos a querer dizer que são essas pessoas que foram para o mundo do crime. Mas são pessoas, são potenciais, têm mais vulnerabilidade estando fora do sistema do ensino. Portanto, é interessante ver que muita gente está a fazer o papel aqui de criminologista, vendo apenas o único culpado o governo. Nós pensamos que a situação da segurança, do crime, não pode ser analisada de forma pontual nem unilateral. Existem vários fatores. Nós pensamos que a família tem a sua responsabilidade, o governo tem a sua responsabilidade, e muito, porque é quem deve disponibilizar meios para a inclusão social. As igrejas, a própria sociedade, como disse bem o colega Monteiro, portanto, é uma interação de fatores e não apenas tentando culpabilizar o governo e excluindo a outra parte por forma nesse combate. Eu acho que a segurança merece ser analisada com ponderação, com responsabilidade e com engajamento de todos. Porque eu podia recuar e dizer que nunca tivemos o que tivemos em 2015. O pico da criminalidade durante a história de Cabo Verde verificou em 2015. Mas eu não vou dizer que a culpa é do governo A, B ou C. Eu acho que nós devemos, já identificamos o problema. Em vez de estarmos aqui a apontar o dedo, devemos sim, conjuntamente, analisar, refletir e encontrar o caminho para transformar Cabo Verde num país pacífico e
o que sempre almejamos, porque o nosso grande ativo é a paz que nós temos. E devemos rapidamente restabelecer a paz aqui em Cabo Verde e particularmente na cidade da Praia. Já estamos praticamente na reta final do programa. Demis Almeida, como é que... Não, eu penso que esse discurso é absolutamente inaceitável, porque esse discurso é a desresponsabilização total. Quando a responsabilidade para garantir a segurança, para combater a criminalidade e as incivilidades é de todos, ninguém tem responsabilidade nenhuma. É evidente que todos, a sociedade, as famílias, as organizações não governamentais, as igrejas, como aqui já se fez referência e bem, têm uma quota parte de responsabilidade, não é? É evidente. Mas a responsabilidade para se garantir que haja segurança no país é do Estado de Cabo Verde através do Governo. A responsabilidade é do Governo. E todos nós nos recordamos quando, em 2016, o que é que se dizia? Diante do quadro atual, vamos reduzir drasticamente as cifras criminais. O Sr. Ministro da Administração Interna foi desafiado a demonstrar que as cifras criminais foram reduzidas e drasticamente. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu, o senhor também não consegue, porque não foram. Porque não se foram manifestamente. Mas mais. Permitir? Mas mais, sim. Falou em picos de 2015. Os processos criminais que entraram em 2015 foram 5.669 processos. Os processos que entraram em 2016, 2017, já abeiravam-se dos 6.000. E agora, em 2021, 2022, já vamos em 5.000 e tal processos. Portanto, os dados demonstram que nós temos registros da Polícia Nacional que, por alguma razão, caem. E os estudos de opinião demonstram porquê. Porque as pessoas vão perdendo, as pessoas não fazem, não reportam, são vítimas do crime. E dizem isso. Não reportam. Não é? E, portanto, e por outras razões que desconhecemos, os registros da Polícia Nacional vão caindo. Mas isso não se verifica relativamente a processos de crime no Ministério Público. Mas mais, nós queremos, Jefferson, se me permite, só para concluir. Não são todos, não são as famílias que fazem coordenação de políticas sociais com a intencionalidade de prevenção criminal. Não são todos, não são as famílias que motivam a Polícia Nacional. Não são todos, não são as famílias que criam os meios de recursos humanos, de equipamentos, de viaturas, de equipamentos para a segurança. Não são todos, não são as famílias que garantem a reinserção social, que têm políticas prisionais que acolhem a reinserção social e prevêem que haja, com a devolução da pessoa à sociedade, que não caia nas malhas da criminalidade. Portanto, o que nós temos aqui é um governo a desresponsabilizar-se, que falhou, os dados demonstram que falhou, a sociedade sente e sabe que este governo falhou, não garante a segurança, nós temos níveis muito sérios de insegurança, designadamente nos principais centros urbanos, como na cidade da Praia, e o governo vem dizer que a responsabilidade é de todos. António Monteiro, para concluir. Sim, para concluir, dizer que há um aspecto que eu considero fundamental para a segurança que tem a ver com a problemática da droga. E o Estado tem que encarar esta problemática de frente, com o peito aberto. O Estado não pode pestanejar nesta situação. Porque, infelizmente, muitos dos crimes, por aquilo que nos é dado a saber, têm sempre ligação à problemática da droga. Há uma outra questão que é fundamental, que tem a ver com a formação oficinal. Porque muitos jovens, aquilo de estar na escola, pronto, obrigatoriamente até décimo ano, e com a propina, a isenção da propina, não a gratuidade escolar, a isenção da propina, até 12º, muitas vezes não têm o interesse.
E nós temos uma tradição, acima de tudo, em São Vicente, que era uma boa tradição e que produziu grandes profissionais, que é ter as crianças, aquelas que não querem ir para a escola, que a escola não nos diz nada em termos de, quer dizer, atratividade. Quererem ir para aprender uma profissão, ou um bom marceneiro, ou um bom mecânico, ou um bom eletricista. Escola técnica? Não, não é escola técnica. As oficinas nos bairros que recebiam estas crianças. Hoje já é impossível. Não podem receber. É proibido. Resultado, algumas destas crianças acabam por não ter nenhum interesse na escola e depois perdem-se pelo caminho. Quando se tivéssemos as oficinas, bate-chapas, quer dizer, várias outras profissões, vou terminar, seria uma opção. Mas não se faz nada disso. Daí que a sociedade civil, se for engajada, provavelmente teremos os resultados no futuro. Celso Ribeiro, para terminarmos. Para terminar, para dizer, o governo não tem fugido às suas responsabilidades. Aliás, tem enfrentado as suas responsabilidades. Para dizer que no período compreendente de 2000 e 2015, já que faz referência eu não queria fazer a referência ao passado, mas já que faz referência, convém também esclarecer a população lá em casa. O número de ocorrências criminais registradas teve um aumento gradual de 78%, de 2000 a 2015. Quem estava a governar? PAICV. 2015, eu disse, e eu volto a repetir, é o pico. Nunca registrou até aqui o valor verificado. Volta de 25 mil casos. Houve diminuição, sim. Em 2020, o número de ocorrências diminuiu, sim, para 13 mil, de 25 para 13 mil. O que pressupõe, de facto, porque falou da motivação no início. Como é que se fala na motivação se um dos fatores, por exemplo, não é o único, o salário? Na altura, até 2015, era a volta de 45 mil escudos. Nós entramos, tivemos que aumentar exponencialmente não só infraestruturas, como também meio de transporte, e igualmente desbloqueamos a volta de 2.200 carreiras entre progressão e promoção. Portanto, eu acho que não depende fez-se... Não, por isso é que eu disse, não é o único. Está-se a fazer muito. Agora, há uma coisa que ninguém fez aqui, não fez aqui referência. Nós estamos aqui na cidade da Praia. Todos nós reconhecemos que aqui está o pico da criminalidade. Onde está o papel da Câmara Municipal da Praia? Nós verificamos aqui um descontrole total. Onde estava o papel da Câmara da Praia em 2015? Nós verificamos... Eu não te interrompi. Portanto, em 2015, deixa-me terminar o meu raciocínio aqui. Não questiona o papel da Câmara da Praia. Agora questiona. Sou jornalista. Posso continuar? Estamos a terminar. Portanto, para terminar, para dizer... Onde é que está o cumprimento do Código de Postura Municipal? Nós, quem licencia a Câmara da Praia? E estamos a verificar, neste momento, bagunça total. Portanto, eu acho que nós aqui temos que todos juntar e trabalhar e trazer de novo paz à cidade da Praia e, consequentemente, Cabo Verde. O governo tem feito a sua parte e todos nós devemos fazer a nossa parte. Muito obrigado. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença e foi mais um Em Debate aqui na TCV. Esperamos que tenha sido esclarecedor com os diferentes pontos de vista aqui apresentados. Foi um prazer e até para a semana, se Deus quiser.